Bom dia, meu nome é André Coelho, eu sou um dos pastores da Comunidade Cristã da Zona Sul. Eu gostaria de repartir algo com você nessa manhã. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado, ó Deus, pelo teu amor infinito, obrigado pela tua graça, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Senhor, que o teu amor venha transbordar em nossos corações e que nós nunca nos esqueçamos, Senhor, daquilo que o Senhor fez por nós, que nós nunca nos afastemos do primeiro amor que nós experimentamos quando fomos salvos. Nos abençoe, fale o nosso coração, nós te pedimos em nome de Jesus. Apocalipse capítulo 2, versículos de 1 a 7. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. As cartas às 7 igrejas, em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, elas trazem mensagens muito práticas e atuais para a nossa vida cristã. Elas não são só mensagens escritas às igrejas daquela época ou mensagens proféticas a respeito da história da igreja, não. Elas se aplicam de maneira muito prática e vívida à nossa experiência cristã. E a primeira igreja que Jesus cita é a igreja de Éfeso, e isso fala da importância dessa mensagem, a proeminência que essa mensagem tem e que ela está à frente às demais. Se nós estudarmos a história da igreja em Éfeso, nós vamos ver que a igreja em Éfeso foi uma igreja muito abençoada. O apóstolo Paulo, se você estudar o livro de Atos, você vai ver que nessa cidade, em Éfeso, foi o lugar onde Paulo passou. Dentre todas as cidades as quais ele visitou, essa foi a cidade que ele gastou mais tempo. Ele ficou 3 anos inteiros, não só fundando a igreja, mas edificando a igreja. Imagina, nós temos na igreja um apóstolo Paulo, 3 anos conosco, dia e noite, nos ensinando, nos exortando, nós vendo o exemplo dele. Olha, essa igreja, ela teve um privilégio excepcional. E por causa deste tremendo investimento que foi feito, não só por Paulo, mas também nós vemos ali Timóteo, que era o discípulo de Paulo, ele que ficou responsável por aquela igreja, os anos em que Paulo não esteve ali. E além de Paulo e Timóteo, nós temos o apóstolo João. No fim da vida dele, ele viveu na cidade de Éfeso e os historiadores dizem que ele morreu lá. Imagine que riqueza essa igreja experimentou, recebeu, tendo não só o apóstolo Paulo por 3 anos, mas tendo muitos anos sendo pastoreada por Timóteo e finalmente recebendo o próprio apóstolo João. Que coisa tremenda! Não é sem motivo que essa igreja ela é muito elogiada e ela tem muitas qualidades. Aqui nós vemos algumas. O Senhor Jesus dizendo: eu conheço as tuas obras e o teu trabalho árduo e a tua perseverança. Essa era uma igreja ativa, que fazia diferença na sociedade, que tinha uma expressão visível no ambiente a qual ela estava inserida. Isso é muito importante. Tem igrejas que vivem apenas olhando para o seu umbigo, mas não é essa a vontade de Deus. Nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. E Éfeso era uma cidade, era uma igreja que fazia diferença onde ela estava plantada e que não pode suportar homens maus.
ela não aguentava, ela não suportava pessoas más dentro da igreja, ela corrigia, ela chegava junto, ela não suportava homens maus dentro da comunidade. E que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Nós vemos aqui discernimento espiritual. Naquela época muitos se diziam apóstolos e ela tinha o discernimento a ponto de dizer, não, você não é um apóstolo, você é um mentiroso, o seu chamado não foi, o seu envio não foi da parte de Jesus Cristo, mas você mesmo está se declarando apóstolo. E ela era uma igreja também perseverante, ela não desanimava diante das dificuldades e dos obstáculos. E suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Quantas qualidades nessa igreja, que coisa extraordinária nós vimos. Isso tudo é resultado do tremendo investimento que foi feito. Mas há um ponto que o Senhor Jesus coloca. Versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Essa igreja caiu num erro fatal. Ela abandonou o primeiro amor. Ela tinha ensino, ela tinha ortodoxia, ela tinha obras, ela tinha discernimento espiritual, perseverança, mas faltava o primeiro amor. Eu creio que esse foi o motivo pelo qual Deus enviou o apóstolo João no fim do primeiro século ali para a cidade de Éfeso, para que ele pudesse resgatar essa igreja dessa falha terrível que nós vamos ver aqui, que compromete todo o conjunto. Versículo 5, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Certo autor, escrevendo sobre esse trecho das Escrituras, ele disse o seguinte: 7 menos 1 é igual a 0. Se você listar as qualidades, nós vamos encontrar 7 aspectos positivos dessa igreja. E aqui nós não estamos falando de Alemanha e Brasil, 7-1. Você pode fazer 7 gols, mas se você tomar um gol nesse aspecto, se você falhar nesse aspecto da vida cristã, você está reprovado. Essa é uma palavra de advertência fortíssima. 7 menos 1 é igual a 0. Jesus disse, olha, se você não se arrepender, se você não voltar à prática das primeiras obras, eu vou mover o teu candeeiro de ti. Eu não vou mais estar no meio de vocês. Muitas igrejas, elas valorizam, às vezes, demasiadamente a ortodoxia, a doutrina correta, mas elas falham em manifestar o amor. E essa é uma falha fatal. Nós não podemos nos esquecer disso. Às vezes, depois de alguns anos de vida cristã e enfrentando tantas coisas difíceis, tanto fora quanto dentro da igreja de Deus, muitas vezes nós nos tornamos pessoas amargas, pessoas duras. Nós não podemos deixar que isso aconteça conosco. Nós precisamos pedir a graça do Senhor para que nós não venhamos a perder o primeiro amor, porque nós podemos ter obras, nós podemos ter discernimento espiritual, nós podemos ter muita coisa, mas se nós não tivermos o amor, nós falhamos. E nesse aspecto nós podemos também lembrar 1 Coríntios, capítulo 13, e eu quero encerrar citando as palavras do apóstolo Paulo, que tem tudo a ver com o tema que estamos compartilhando. 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Essa é uma mensagem que nós precisamos ouvir vez e outra,
porque vivemos em dias difíceis, porque vivemos em dias terríveis e muitas vezes nós nos endurecemos, nós colocamos uma casca de proteção, um escudo de proteção para não sermos mais magoados. Mas o amor, ele permite que as pessoas entrem, ele permite ser magoado. Por quê? Porque o amor vale a pena. Ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu tenha o dom de curar, ainda que eu tenha o dom da profecia e conheça todos os mistérios, ainda que eu dê todos os meus bens aos pobres, ainda que eu dê o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada serei, nada disso me aproveitará. Ó, que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a voltarmos às primeiras obras, a vivermos o amor de maneira prática. Nós podemos perder tudo, mas nós precisamos vigiar para não perder o amor de Deus em nossos corações, o amor em primeiro lugar para o nosso Senhor que deu a vida por nós e o amor também para com os nossos amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a nossa família, os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho, os nossos colegas de escola e mesmo os nossos inimigos. Amai os vossos inimigos. Que Deus nos ajude e tenha misericórdia de nós.